Mais uma vez o Corinthians deixa de ganhar dentro da sua própria casa. É o que vamos falar no vídeo de hoje. Olá, para você que não me conhece, eu me chamo Thaís e no vídeo de hoje vamos falar desse Corinthians, vamos falar principalmente do Silvinho. Pessoal, é um vídeo aqui que eu deixei para gravar no dia seguinte, não ia conseguir gravar depois do jogo porque eu fiquei tão irritada que pensei melhor, eu falei assim, vou colocar a cabeça no lugar e tentar falar sobre o Corinthians amanhã, né? Então cá estou para falar desse Corinthians, principalmente para falar do Silvinho. Vou deixar aqui minha opinião, gente, porque é inaceitável o que o Silvinho tá fazendo com o Corinthians. A gente tem quatro reforços de peso, que assim como eu, acredito que você também ficou muito feliz quando ficou sabendo, né, da notícia de William, Roger Guedes, Renato Augusto e Juliano, esses quatro jogadores que chegaram no Corinthians. Não teve como nenhum torcedor do Corinthians acabou ficando iludido. Eu também fiquei, até pensei na possibilidade, dá pra gente disputar o título, tava muito longe, mas dava sim, ainda era possível, não significa que iria ganhar, mas que disputar ainda era possível, né? Mas aí chegou o jogo contra o Juventude, a gente já tomou aquele banho de água fria, né? E continuou, infelizmente, a gente tem uma Ferrari não, né? A gente tem 4 Ferraris numa garagem e tem o Silvinho pilotando esta máquina, né? Essa máquina chamada Corinthians com esses 4 reforços. E, gente, o Silvinho não é técnico, o Silvinho não é absolutamente nada, ele é uma ameba. E aqui eu tô falando do técnico Silvinho, né, que é uma vergonha, gente, é uma vergonha o que ele tá fazendo com o Corinthians. E a gente corre sérios riscos de não se classificar para Libertadores, que seria um sonho aí de nós torcedores corintianos, voltar a assistir o nosso clube na Libertadores, porque, cansei de todo ano a gente ver lá nossos rivais, ver São Paulo, ver Palmeiras, ver o próprio Atlético Mineiro, gente, que a chance do Atlético Mineiro se tornar bicampeão da Libertadores, né, sendo que o Atlético ganhou uma Libertadores depois do Corinthians. Cara, isso é muito vergonhoso, a situação do Corinthians com esse técnico medíocre, ele é muito medíocre mesmo. O que me irrita mais ainda é, além de ter que assistir os jogos do Corinthians com esse coisa, né? Essa coisa chamada Silvinho, ter que ver ainda algumas pessoas passando um pano pro Silvinho, justificando o porquê dele ter feito isso ou aquilo, tentando achar argumentos que defendam o Silvinho, né? Falando que o Silvinho tem que ficar mais tempo, tem que dar tempo para ele no comando do Corinthians, mais tempo do que ele já teve. Gente, o Corinthians é um dos únicos clubes aí que fica a semana inteira sem jogar, só tá jogando Brasileirão, né? Então tem uma semana inteira e a gente não vê evolução, a gente não vê uma jogada ensaiada dessa equipe do Corinthians, uma jogada. Eu fico até nervosa, cara, porque só de lembrar é difícil. A gente não vê uma jogada ensaiada, não vê uma jogada trabalhada, não vê uma jogada de escanteio que poderia muito bem fazer a diferença ali, uma jogada de falta, o time tentando cavar alguma coisa, não consegue, simplesmente não consegue. E só pra deixar claro, eu não estou criticando os 4 reforços do Corinthians, porque nitidamente esses caras que não estão em 100% fazem total diferença. A partidaça que o Juliano fez, e vale lembrar que o Juliano desobedeceu as ordens do Silvinho, porque o Silvinho coloca o Juliano ali como um segundo volante, querendo que o cara fique na marcação, coisa que o Juliano não pode fazer, gente. O Juliano é um jogador é um meia, o Juliano é um meia, é um cara que ele tem que distribuir a bola e chegar à frente, como ele fez nesse jogo. Se a gente analisar os primeiros 15 minutos do Corinthians, foi horrível. Até o GP, né, ele pegou o Gabriel Pereira ali e quis colocar como volante também. Gente, que absurdo. E logo depois dos 15 minutos, né, quando o Corinthians tomou o gol e o GP ele saiu um pouco mais, né, jogou mais à frente, foi quando o Corinthians mudou um pouco, né? A gente viu muito bem o William e o GP junto, cara. Os dois parece que, né, nem parecia que foi a primeira vez que os dois jogaram junto, foram muito bem o William e o GP. E outra, não está 100% o William, o Juliano não está 100%, o Roger Guedes não está 100%. Renato Augusto também, que entrou no segundo tempo, não está 100%, mas nitidamente são jogadores que fazem a diferença, né?
que eles pensam sozinhos, né? Vamos dizer assim. Eles esquecem o que o Silvinho manda eles fazer e eles vão lá simplesmente jogam. O Juliano, gente, quando acabou o jogo, né, que ele deu a sua entrevista ali, ele tem uma visão de jogo. O Juliano é um técnico. Na real, ele consegue enxergar coisas que o Silvinho não consegue. Então, o Juliano tá de parabéns. Fez o seu primeiro gol aí com a camisa do Corinthians. Tava torcendo muito para que o Juliano pudesse, né, marcar esse gol, porque, na minha opinião, ele desses 4 reforços aí é o cara que mais tem se entregado, que mais merecia. Não tô falando assim que ele é melhor do que um e outro não, mas o Juliano joga muita bola, gente. Ele joga muita bola mesmo. E tô realmente encantada com o futebol do Juliano, né? Mas fico pé da vida quando eu vejo que o Silvinho, ele quer simplesmente segurar um jogador como o Juliano, né? Que o Juliano seja um cara de marcação, coisa que não é. Né? Mas vamos falar também sobre o Gabriel, né, gente? Principalmente o Gabriel. Cara, o Gabriel, mas tomou um baile tão grande do jogador do Atlético Mineiro. A jogada do gol lá se iniciou em cima dele, né? Que o jogador lá simplesmente deitou e rolou no Gabriel ali e conseguiu fazer o gol, né? Gente, o Silvinho, cara, nós não vamos para Libertadores se o Silvinho continuar sendo técnico do Corinthians. Eu não entendo como que o Duílio, né, que acertou muito nas contratações desses jogadores, continua insistindo no Silvinho. Eu até pensei que o Silvinho poderia cair justamente, né, por conta da demora ali na coletiva de imprensa, mas infelizmente, né, foi ele que estava lá na coletiva, né? E cara, com o Silvinho, gente, é capaz do Corinthians sequer ir para Libertadores. E na hora que eu falo uma Libertadores, eu falo uma fase de grupo. Porque o Corinthians é muito grande para ficar fora de uma Libertadores. Mais um ano, né? Mais um ano seguinte. E ficar se classificando para pré é vergonhoso, até porque a gente sabe como que o Corinthians se comporta numa pré-Libertadores, né? Aí não importa o time galáctico que tenha, mas pré-Libertadores é sempre um fantasma, né? Um fantasma ali que assombra o Corinthians, essa é a realidade. E o fato da gente se classificar para uma fase de grupo da Libertadores nos traz o quê? Nos traz receita, porque o clube indo para a Libertadores, provavelmente a torcida vai voltar no estádio, né? Não sei a capacidade, qual que será, mas já significa que são 3 jogos garantidos dentro da Neoquímica Arena, onde o Corinthians vai ter receita. E, se a gente montou um time que tem esses jogadores, que são jogadores caros, precisa de receita, precisa jogar campeonatos, vários campeonatos, né? Não ficar em um campeonato só para ainda ficar nessa coisa ridícula que é o que o Silvinho faz. Então já passou da hora do Duílio fazer alguma coisa, né? Pelo amor de Deus, Duílio, acorda e faça alguma coisa, porque esse time que você trouxe uma Ferrari no Corinthians e simplesmente tem um piloto medíocre ali, se é que pode chamar de piloto, né? Porque o Silvinho não consegue comandar essa máquina. Todo mundo esperando para ver o quarteto lá, e o que ele me faz? Ele tira o William e coloca o Renato Augusto. Em vez de o GP, gente, o GP ele já estava morto em campo de tanto que o menino correu, de tanto que ele se entregou. Foi um dos melhores jogadores da partida, mas nitidamente ele não estava aguentando mais. E por que não colocar o Renato Augusto? Deixa o William, deixa os caras jogar ali, mas não, ele vai e tira o William, que tinha gás ainda. E a gente viu também no final quase que no final da partida ali também, o Roger Guedes, né, também cansado, extremamente cansado. Por quê? Porque o Silvinho, gente, não sei o que passa na cabeça dele, que ele acha que o William e o Roger Guedes tem que ficar voltando para ajudar na marcação, que tem que ficar voltando para apoiar a lateral, né? O Fagner não sobe mais e o William tem que ficar ajudando o Fagner. O Fábio Santos, que é outro que, meu Deus do céu, cara, gosto muito do Fábio Santos, mas infelizmente o Fábio Santos não dá mais para ser lateral, titular do Corinthians. E o Roger Guedes tem que ficar voltando a todo momento para ajudar, para apoiar o Fábio Santos, sendo que nenhum dos laterais apoiam os atacantes. Então isso é esquema do Silvinho, né? Ele morre teimando em manter o Jô e manter o Gabriel, que não adianta de mais nada, que tomou um baile, essa foi a verdade, graças a Deus tomou o cartão amarelo e depois tomou um vermelho, vai ficar fora do jogo contra o Palmeiras, né, do clássico, aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o Jô, gente, como tem gente que consegue passar pano pro Jô, aí as pessoas falam assim, alguns torcedores, mas o Jô deu uma melhorada, ele tá sendo um bom pivô, o Jô é um centroavante, o cara tem que fazer gols e ele não faz. Jogar com o Jô é simplesmente jogar com um jogador a menos. Obrigado, Jô, que você fez em 2017, mas, vaza do Corinthians.
Vai embora, Jô, você não serve de absolutamente nada, já não faz nada dentro de campo, né, mas vive se metendo em confusão aí fora de campo, né, extra-campo, é chuteira verde, é em festinha e não sei o que. Cara, Jô, meu, pede pra sair, cara. Pede pra sair, conversa com o Duílio lá e fala assim, meu, eu quero rescindir meu contrato e vaza do Corinthians. É um favor que você faz pra gente. Já que você fala que torce pro Corinthians, que é corintiano, chega e pede pra sair, porque você não dá mais, Jô. Infelizmente você tá manchando a sua imagem no Corinthians, você tá manchando a sua carreira. O que você fez lá em 2017, ninguém vai esquecer. Mas atualmente, a forma que você tá em campo, você tá pesado, cara. Você não faz absolutamente nada. Você simplesmente, a todo momento, quando olha algum jogador em cima do Jô, já é no chão. Cara, o Jô não para em pé, o Jô não consegue pular para cabecear, o Jô simplesmente não faz absolutamente nada. Aí vão dizer, né? Ah, mas o Jô deu passe ali pro Juliano. Mais que obrigação, né? Já que ele tava na frente do gol ali e conseguiu errar. Então ele fez mais do que a obrigação dele aqui. Cara, eu fico nervosa só de pensar, mano, em como que foi esse jogo. Gente, foram 3 jogos que o Corinthians empatou e deixou de ganhar nitidamente 6 pontos. Se o Corinthians tivesse ganho esses 3 jogos, que teoricamente era fácil, e analisando as partidas, dava pro Corinthians ganhar sim, né? Dava pro Corinthians ganhar sim. Hoje, sabe em que posição a gente estaria? Simplesmente no terceiro lugar ali da tabela do Campeonato Brasileiro, né? Quer mais? Né? Tudo bem que o Flamengo tem umas partidas ainda para jogar, mas já seria um alívio você olhar na tabela e ver o Corinthians em terceiro lugar, na terceira colocação ali, né? E hoje a gente corre o risco, né? Tem o Fluminense e Cuiabá, a partida que vai acontecer hoje, de simplesmente o Corinthians sair do G6 por conta da incompetência do Silvinho, desse técnico, dessa ameba chamada Silvinho. Gente, se tinha uma coisa que o Corinthians colocava medo nos adversários, era jogar dentro da sua casa, da Arena Corinthians, da Neoquímica Arena. Todo time que ia enfrentar o Corinthians ali sabia que era muito difícil, que era extremamente difícil ganhar do Corinthians. E o que a gente vê hoje? A gente vê qualquer equipe, até as equipes menores, né, consideradas menores, Atlético Goianiense, Juventude, quem mais? Red Bull Bragantino, todas as equipes, América Mineiro, chega e simplesmente se impõe dentro da casa do Corinthians. O Corinthians simplesmente dá a bola para ele jogar e as equipes adversárias simplesmente, né, joga na Neoquímica Arena como se estivesse jogando dentro da casa deles. É uma vergonha. O Corinthians nunca teve uma porcentagem tão ruim jogando dentro da sua própria casa. Hoje eu falo, né, eu prefiro assistir o Corinthians jogando fora de casa do que dentro da Neoquímica, porque simplesmente na Neoquímica Arena o Corinthians abre as pernas para os adversários. Essa é a realidade. Jogar fora já é ruim, né? A gente já fica no empate lá fora. Então quando joga dentro de casa, ou é um empate ou uma derrota. E para piorar, né, vamos ser honestos aqui, o clássico vai ser na Neoquímica Arena. E gente, vocês têm uma perspectiva boa? Claro, clássico é clássico, quero que o Corinthians vença, mas honestamente, se o Silvinho entrar com o time da mesma forma que ele entrou contra o Palmeiras, da mesma forma que fez o time se colocar dentro de campo, mais uma vez teremos o Palmeiras vencendo o Corinthians. E chega, eu não aguento mais o Corinthians perder para o Palmeiras, principalmente dentro da nossa própria casa, né, pessoal? Tá, Thaís, mas qual técnico o Corinthians tem que trazer? Não sei. Aí o Duílio tem que analisar, mas chega de trazer pé de rato para ser treinador de Corinthians. Corinthians não é escola para ensinar treinador. Corinthians simplesmente tem que ir atrás de um técnico que saiba que vai dar certo. Tem que, não sei, BKSS, Esqueloto, Voivoda, esse aí do Fortaleza. Ou, cara, mas honestamente, gente, eu acho que tá na hora sim do Corinthians em busca de um treinador estrangeiro, porque querendo ou não tá dando certo no Brasil. A gente precisa de um treinador aí de primeiro escalão, vamos dizer assim. Tem o Mano Menezes que tá livre no mercado aí, não sou muito a favor dele por conta das coisas que ele andou falando aí num passado recente, né? Mas, querendo ou não, o Mano Menezes é muito mais técnico do que o Silvinho. Aliás, o Silvinho não é técnico, né? Vamos falar a verdade aqui. Então, chega. Finalmente teremos o Xavier de titular contra o Palmeiras, acredito eu, né? Porque também não dá para arriscar, se tratando de Silvinho. Mas o Xavier merecia essa posição aí de volante, porque o Gabriel não estava jogando absolutamente nada. Mas a gente ainda tem aquele cone do Jô lá na frente. Temos o Fábio Santos também, gente, que o Fábio Santos não dá mais, o Fábio Santos não aguenta mais correr, né? Por que não coloca o Piton ou, sei lá. Aí estão falando aí, né? Corinthians já tá negociando novamente com o Paulinho. Cara, legal, beleza, quem sabe o Paulinho volta pro Corinthians, mas hoje,
que adianta ter Paulinho se a gente não tiver um técnico? Né? O mais importante hoje para o Corinthians, vamos ser honestos, pessoal, é um técnico. A gente precisa de um técnico, depois um centroavante, um lateral esquerdo. Essa é a verdade. Porque volante a gente tem ali, o Xavier já passou da hora de ser titular. Então é isso. Só queria desabafar aqui, eu não sei, a gente tem que fazer alguma coisa, encher o saco do Duílios nas redes sociais, não xingar, né, mas demonstrar aí a nossa insatisfação com esse energúmeno aí chamado Silvinho, porque, cara, a gente corre sim, de verdade, riscos de não ir pra Libertadores, principalmente agora que a Libertadores tá uma baba, gente, a Libertadores tá uma baba nos últimos anos, a gente vê o tanto, olha só agora, 3 clubes aí brasileiros tendo chances altíssimas de chegar na final da Libertadores. Ou seja, todo ano praticamente tem um clube brasileiro na final, se não 2, né? O que vai acontecer esse ano? Provavelmente Atlético Mineiro e Flamengo vão fazer essa final aí. Então é isso. Peço para você se inscreva no canal, curta e compartilha. E se você acha que eu tô correta aqui em relação ao Fora Silvinho, deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo e vou estar respondendo vocês. E, meu, tá complicado, né, gente? É difícil. A gente ama esse clube, a gente assiste, a gente quer deslumbrar de jogadores bons, a gente quer deslumbrar de um bom futebol, mas infelizmente a gente tem um cara totalmente incompetente. E uma prova que eu gosto de falar que técnico muda assim o time, é só a gente ver esse Flamengo, né? O Flamengo, quando ele estava sendo dirigido pelo Rogério Ceni, estava jogando absolutamente nada, e trouxeram o Renato Gaúcho. Olha como que o Flamengo tá jogando hoje em dia, né? Então, sim, se trazer um técnico, esse time vai jogar, um técnico bom, tá? Não adianta ficar indo atrás de Lisca, Mancini, Guto Ferreira. Não, tem que trazer um técnico à altura do Corinthians, porque esses caras simplesmente não dá, e o Corinthians não é escola. Eu já tô cansada, eu acho extremamente frustrante um time como o Corinthians, o tamanho do Corinthians, ficar nessa situação, né? E para encerrar mesmo, chega de passar pano pra Silvinho, né? Chega, gente, de passar pano pra Jô, de passar pano pra Gabriel, né? Porque antigamente tinha as Vitalete, né? As menininhas que ficavam aí, meu Deus, defendendo o Vital. Agora temos aí o pessoal defendendo o Gabriel, só porque o Gabriel fala que é torcedor do Corinthians. Não interessa, mano, é torcedor do Corinthians, mas tem que demonstrar dentro de campo. Então é isso, se cuidem, obrigada por assistir, até o próximo vídeo e respeita as minas.